Hoje é a lição de número 3, de 21 de abril de 2024, que tem como título O Céu, o Destino do Cristão. Textual nos diz: mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Verdade prática: o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu, com sua legítima esperança. Hein? A leitura bíblica em classe se encontra em Filipenses 3, 13 a 14, e o 20, e o 21, e em Apocalipse 21, do 1 ao 4. Nós vamos ler como de costume. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Primeiro creio, considerando a vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Senhor Jesus Cristo. Ele quer transformar o nosso corpo abatido para ser conforme ao seu corpo glorioso, segundo os seus pecados dele ressuscitaram também assim todas as coisas. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu vi a sua cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, atravessada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus limpará seus olhos sobre a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Oremos, soberano Deus, eterno Pai, Deus, nós te louvamos nesta manhã, porque o Senhor é bom e nos trouxe até aqui em casa, para poder aprender do Senhor. Fala conosco, Pai, nos ensina a chegar ao céu. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mesmo nós estando na escola bíblica, se os irmãos puderem chegar um pouco mais para frente, eu agradeço porque dormi com o ventilador ligado, não sei porque não estava quente e a garganta ficou ruim. Mesmo estando numa escola bíblica, é impossível a gente ouvir a palavra do Senhor nessa manhã e a gente não se alegrar e não glorificar a Deus. É impossível a gente ler e não glorificar a Deus. Quando a gente termina dizendo: e Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E a gente entender que a gente faz parte dessa promessa do Senhor, e a gente não conseguir se alegrar e glorificar a Deus, está complicado, tá? Então a lição de hoje é o céu, o destino do cristão. É uma lição maravilhosa, na realidade, todo trimestre. Quem já folheou, já viu que é uma lição maravilhosa para nos ajudar a imaginar, a pensar um pouco como é que é o céu, como é que a gente faz para poder chegar no céu. E a lição de hoje, o céu, o destino do cristão, ela vai nos ajudar a pensar que, ainda que a gente queira um monte de coisa nessa terra, porque enquanto a gente está na terra, a gente deseja um montão de coisa para nós, viver melhor, cuidar da nossa saúde, ter uma vida mais, como é que eu posso dizer, confortável. Porque ninguém quer sofrer. A gente só sofre quando não tem jeito, né? Não. A gente só sofre quando não tem jeito. Então, nossa vida, a gente quer lutar para ter uma vida melhor. Ainda que a gente saiba que a gente não vai chegar à plenitude da melhoria aqui na Terra, se a gente pudesse, a gente faria tudo para não adoecer, para não sentir dor nenhuma, para dormir em uma cama confortável, para comer do melhor. É natural a gente querer cuidar da gente de uma maneira que a gente sinta bem. Então, o que acontece? Sobre o que acontece? O que acontece é que houve um tempo em que as pessoas elas lutavam para alimentar
melhor para sobreviver, se a gente for parar para pensar. Porque já não tinha muito o que comer, então lutava para plantar, para colher, para ter o que comer, né? Lutava para fazer os chás e tudo, para que eles pudessem ter uma vida saudável. O que aconteceu? O tempo foi avançando, o tempo foi mudando, e nós chegamos em um momento em que a gente não busca mais só o que a gente precisa. A gente não está lutando mais e buscando só o que a gente precisa para sobreviver. A gente entrou em uma busca desenfreada que a gente busca para além do que a gente precisa. Não é mais só para manter, para a gente viver bem. A gente está numa busca tão desenfreada que a gente não sabe mais por que a gente busca. Eu estou mentindo? A gente não sabe mais por que a gente busca. E a gente está chegando nesse ponto. E nessa manhã, nessa lição, é para que a gente pare um pouquinho para poder aprender e pensar que o nosso destino, o destino do cristão é o céu. Se o destino do cristão é o céu, por que a gente tem enveredado por um caminho tão parecido com o mundo? Ainda que a gente fale assim, nós somos diferentes, né? Nós vivemos na contramão do mundo. Sim, a gente tem lutado para não pecar, mas aquilo que aos nossos olhos não é pecado, a gente tem se enveredado do mesmo jeito do mundo. E quando a gente faz isso, ainda que no primeiro momento a gente não esteja pecando, a gente vai cada vez mais distanciando do nosso alvo, que é o céu. Eu meditando nessa lição essa semana, dizendo, Senhor, tem misericórdia de nós. Porque Satanás não está de brincadeira com a gente nos últimos tempos. E a gente está tão focado com medo de pecar, a gente está com medo de pecar. E tem buscado distanciar do pecado mesmo. Mas ele está nos engodando e nos enveredando por outra coisa que não é pecado, irmã Neide. E a gente está se envolvendo e não está se dando conta que a gente não está tendo tempo de mergulhar e de pensar no nosso foco, que é o céu. Então, o que hoje não é pecado, amanhã será pecado. Porque a gente vai aumentando a nossa ganância, aumentando, que daqui a pouco a gente toma uma decisão, Creuza, contra aquilo de Deus, e vai ser pecado. Então, a gente precisa ficar muito atentos. Que a gente está tão com medo que a gente está vendo que está vivendo os últimos dias na Terra, que a gente está dizendo, isso é pecado, então eu vou fugindo daqui, vou fugindo daqui. Mas a gente está sendo engodado por aquilo que não é pecado, mas que tem tomado conta do mundo. E que pode não ser pecado hoje, mas amanhã será pecado. Amanhã nós tomaremos uma decisão por causa da vida que nós estamos levando hoje. Pode escrever isso aqui que eu estou falando. E se a gente chegar no céu, mesmo vivendo a vida que a gente está hoje, nós deixaremos uma geração precária. Outro dia, não sei se Creuza lembra, eu estava conversando com Creuza, falei, Creuza, nós somos uma geração miserável. Porque a gente está vivendo, a gente pode até chegar no céu, estamos vivendo o melhor de Deus na igreja de Iraquara, mas a gente não está se dando conta que a gente pode não deixar o melhor de Deus, que é nossa geração. A gente pode até chegar no céu, se a gente olhar no Antigo Testamento, a gente vai perceber que as gerações, elas serviam a Deus, viviam o melhor de Deus, mas é tão estranho quando a gente lê o Antigo Testamento que a gente vai entender que sempre vai ter uma geração que obedece, que vive o melhor de Deus, precedida de uma geração que não obedece a Deus. Então a gente precisa olhar também para essas passagens da Bíblia e parar para pensar em nós hoje. Será que de fato a gente tem entendido que o nosso destino é o céu? Tá, irmã Lina, a gente quer tanto o céu. Meu Deus do céu, eu penso tanto no céu. Eu também quero. Quem quer o inferno? Ninguém quer. A gente quer o céu. Agora a grande questão, eu não sei quem aqui já leu O Pelegrino, que é um dos livros também depois da Bíblia mais lido, né? Que é um clássico da literatura cristã, que ele retrata a trajetória do crente para chegar no céu. Quem não leu, é um livro muito antigo. A Bíblia é a mais lida, mas segundo é O Pelegrino. Depois do Pelegrino vem O Pequeno Príncipe, que é um livro que não é um livro cristão, mas os dois livros são esses. E aí lá vai descrevendo sobre a jornada para poder chegar no céu. Do jeito deles, mas que vai dando a gente entender tantas coisas interessantes. Então, nessa manhã, a lição é para a gente pensar o seguinte: a gente quer o céu? Quer. O destino nosso é o céu? É. Mas como é que está a nossa arrumação?
rumo ao nosso destino, que é o céu? Como é que está a nossa mente voltada para aquele lugar que a gente quer chegar? Porque quando a gente planeja uma viagem, a gente tanto arruma a mala, mas a gente fixa na nossa mente como é o lugar. Hoje em dia, eu não sei se vocês sabem, muitos aqui eu creio que sabem, mas a gente consegue ver pelo Google Maps o lugar sem a gente ter ido. Tipo assim, a gente vê o lugar, a gente vai viajar, e aí antes a gente consegue olhar, por exemplo, a gente foi para uma viagem em São Paulo, mas antes o Wendel ficava olhando e a gente olhando já a rua. O que tem os estabelecimentos que tem ali. E se tu quiser, tu entra até no quarto e tu olha como é que é o quarto do hotel. Não é assim? Então, isso serve para quê? Isso também é marketing. Para que a gente não desista da viagem. Para que a gente comece a imaginar como é que é a piscina, como é que é o mar, como é que é o lugar, como é que é tudo. Então, o céu, o destino do cristão, tem 2 pontos importantes para a gente pensar. Um ponto é da arrumação. Um ponto é do cuidado da bagagem. Do que a gente tem na bagagem para poder ir para a viagem. Que aí fala do pecado que a gente tem que tirar, do que a gente arruma na nossa bagagem, para a gente estar prontinho para poder ir. É o passaporte, ou a RG atualizada. Fala de preparação. Mas tem um outro ponto. Se eu não ficar pensando como é a viagem, os benefícios da viagem para mim, como é que eu vou me divertir, ou se for uma viagem de trabalho, o que eu vou aprender lá, pode correr o risco das diversidades da vida me tirar o foco da viagem. Ah, não era nem tão importante, eu vou deixar para outra vez. Eu vou deixar para depois. Então, chegar no céu tem 2 pontos, gente. De maneira bem grotesca aqui. Um ponto da arrumação, que é fugir do pecado, buscar santidade para poder chegar no céu. Mas o outro ponto é o que nos motiva, é o que nos faz visualizar, que aí diz respeito a quê, gente? A conhecer qual é o lugar. Se eu não conhecer como é o lugar e qual é o lugar, eu corro o risco de estar prontinha a minha mala, mas eu não sei qual é o lugar. Eu não sei se é bonito, eu não sei se é feio. Eu não mentalizei como é o lugar. E aí eu posso trocar essa viagem para qualquer outra coisa. Vocês entenderam esse negócio? Vocês entenderam esse mistério? Que a gente pode correr o risco de estar cuidando de uma área, que é de arrumar a bagagem, sem mentalizar, sem pensar, sem saber o que a gente está ganhando ou está perdendo. Então, se a gente focar em uma coisa, a gente corre o risco de perder outra. Porque também se eu focar só assim, irmão Petrônio, eu quero ir para o céu, glória a Deus, eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu, o céu é bom, e não pensar que para entrar lá e até chegar lá eu preciso me arrumar, eu não chego também. Mas nessa manhã, a lição ela tem a ideia de nos fazer lembrar que se a gente já está até aqui, está vindo para a escola bíblica, para a honra e glória do nome do Senhor, é porque a gente já entendeu que a gente tem que fugir do pecado, que a gente tem que entrar numa forminha para chegar no céu, que a gente tem que arrumar a bagagem. Então hoje é dia da gente aprender e conhecer qual é o nosso destino. Como é que é nosso destino? Para que a gente possa ter força para poder chegar lá. Alguém que está passando, que tem um problema de saúde muito grave, que ele precisa perder peso, o médico disse, se tu não perder peso, tu morre. Ele sofre, ele aprende a caminhar, ele aprende a fazer qualquer coisa, porque ele não quer morrer, ele não quer perder a carne, ele não quer morrer. A motivação para fazer uma coisa que é ruim, muitas vezes, tem que ter uma recompensa. Então, se o crente não tiver a noção, o pastor tem falado sobre isso com a gente, se o crente não tiver a noção da recompensa dessa viagem, não faz muito sentido arrumar bem a bagagem, né, Renata? Não faz muito sentido arrumar bem a bagagem. Só faz sentido se preparar se eu entender o que eu vou perder. Enquanto eu estava orando ali, Deus me lembrou um negócio, Elza. Que mãe ia com um monte de filho, todo mundo pequeno. E era muito difícil, a gente catava mamão na semana toda para poder querer ir para a feira. Mas acontecia de no dia de chegar de ir para a feira, mãe não ter como levar. Porque a gente catou a mamona, olha os negócios que Deus coloca na cabeça para a gente entender. Que a gente catou a mamona, todo mundo catou a mamona. Mas pai não tinha conseguido receber o dinheiro que ele tinha trabalhado, que era para fazer a feira. Aí ela falava para a gente assim, olha, a gente vai ter que pegar todas as mamonas de vocês, que era para poder vocês ir para poder comprar o que vocês queriam comprar,
e vai ter que fazer a feira. A semana que vem que seu pai receber, passa de novo para vocês e leva para a feira. Chorava, era terrível, porque era a alegria do nosso coração, era ir para a feira. Mas tinha um negócio muito sério. A gente sabia que ela ia e que ela ia trazer uma coisa que a gente gostava muito. Então, aquela dor de ficar, aquela angústia de ficar, aquela tristeza de ficar o tempo todo olhando na estrada para ver se ela já vinha, compensava pela recompensa que a gente teria. Não é assim? É desse jeito. Então, as dores que a gente passa, a dificuldade que a gente passa. Quem estava na Baixa de Cedro ontem viu que palavra maravilhosa. As dores que a gente passa aqui precisa ter uma recompensa, porque senão a nossa mente ela não aguenta. Tá doendo? Tá difícil? Tá. Mas eu tenho o céu. Tá complicado? Tá. Mas meu destino é o céu. Tá difícil? Tá. Mas eu já sei como é o céu por dentro. Eu já sei como é o céu por dentro. Se eu já sei como é o céu por dentro, eu consigo não só focar na bagagem, mas eu consigo focar para onde eu vou. Eu sei para onde eu vou. Vou passar para a Creuza e depois para a Renata. Entra aquela questão ali da gente estudar a Bíblia para a gente conhecer. Porque assim, eu não sei nada do céu se não for através da Bíblia. Então, se eu não leio, logo eu não tenho por que me interessar, porque eu não sei de nada. Então, o fundamental é a gente pegar assim, o livro de Apocalipse que nunca leu e dar uma boa lida, porque assim, aquilo que eu almejo, eu vou pagar quanto? E eu vou me esforçar até quanto? Porque assim, o quanto vale a pena eu abrir mão de me prostituir. O quanto vale a pena eu abrir mão de não fornicar. Eu sou mulher, eu ainda estou nova, mas vale a pena eu trocar o quanto eu almejo o céu para eu não fazer aquilo que me tira do céu. Então, aquilo que me tira do céu, é isso que eu tenho que botar na minha mente, estudar a lição, estudar a Bíblia, dizer assim, realmente assim, o que é que me leva a querer o céu? Ontem, depois que eu estudei a lição, eu fui trazer os meninos na casa de Júlia, foi bem na hora assim do pôr do sol. Então, assim, tava aquela coisa bem linda, assim. E eu fiquei assim, imaginando, falei, Deus, olha o que é que eu estou vendo. Olha a belezura do pôr do sol. Deus, e eu que vou ver isso muito mais lindo no céu. Porque a tua glória vai resplandecer. Deus, a Bíblia me diz, e que o Senhor é o sol, que a tua luz lá não haverá noite. Porque a tua luz vai refletir tanto. Então, assim, o quanto vale a pena eu conhecer Jesus, não de ouvir falar, e o que é que ele me oferece em troca do inferno que eu vou ter. Eu estava falando agora com meus netos, falei assim, meus filhos, seus pais não estão indo para a igreja, eu disse, vocês quase não vêm, porque vocês quase não querem, eu não vou forçar ninguém a vir, que é obrigação dos pais. Eu disse, mas a Bíblia me diz que ele fala assim, esse caminho aqui vai te matar. Esse caminho aqui vai te levar para o céu. Qual é que você escolhe? O seu maior falou assim, avó, eu escolho o céu. Eu disse, pois é, mas nesse trajeto aí, ó, tu vai ter que abrir mão de muita coisa, tu vai ter tropeção, tu vai ter pedra, tu vai ter ladeira, tu vai ter um bocado de coisa que é com esforço. Porque a Bíblia me diz, me garante, que a salvação eu recebo, tem um simbolismo de coroa, Deus vai colocar lá. Tu quer ser salva, Creuza? Quero. Então tá aqui tua coroa, só que eu não vou te dar agora não, viu? Tu precisa morrer para tu ter. É igual o testamento. Por isso que a Bíblia refere o testamento. Tu precisa morrer para tu ter. Mas tu cuida, porque ó, tem alguém que ele roubar. E se tu não cuidar, fazer igual brincar de anelzinho, guarda meu anelzinho bem guardadinho, vai sobrar. Então assim, eu tenho que começar a visualizar, como a Maria falou aí, começar a visualizar o céu. Eu sou ser humano e sou inteligente. Porque eu tenho uma mente de Cristo. Então, se eu tenho uma mente de Cristo, logo eu leio a Bíblia e eu entendo. Tem um céu que eu preciso fazer uma troca. O pastor nos ensina aqui direto. Céu é lugar, para nós ir para o céu é lugar de troca. Não é adianta você não vai para o céu de graça, não. É troca. Eu te dou o céu, tu me dá a tua prostituição que eu te dou o céu. Tu me dá o teu corpo que eu te dou o céu. Tu me dá a tua ganância que eu te dou o céu. Então, te deposita na mão de Deus, para Deus quebrar as agarras do diabo nas nossas vidas, da ganância, dessas coisas que precisa do céu. E logo está todo mundo no céu. É só batalhar para isso, porque ele não é fácil. Hein, Marilô, analisando aí esse contexto que você estava falando, sobre a questão da viagem, nós observamos que Satanás ele tem sido muito... Eu costumo dizer que Satanás não é inteligente.
mas ele é astuto e ele observa cada um dos nossos passos. Ele arquiteta em cima disso. Porque se ele fosse inteligente, ele não teria traído Deus. E não sairia do céu, jamais. Então, assim, nós observamos que no dia a dia da nossa vida, a vida aqui, ela tem nos prendido em determinadas coisas na questão da conquista. Às vezes nós estamos muito preocupados com aquilo que nós precisamos conquistar, às vezes até para mostrar à sociedade que você conseguiu, entendeu? E aquilo que toma tempo acaba sendo um embaraço para a viagem. Porque aqui na Terra, olhando no cenário espiritual, aqui na Terra, quanto mais eu conquisto, menos tempo eu tenho para Deus. Porque quanto mais eu conquisto, mais tempo eu preciso ter para aquilo que eu conquistei. Para administrar. Entendeu? Para administrar. Se eu conquistei muito, eu preciso ter muito tempo para administrar o que eu conquistei. E quanto mais você tem uma vida simples, eu não estou falando uma vida de dificuldade, de você passar necessidade, isso e aquilo, não. Eu estou falando uma vida simples. Quanto mais uma vida simples você tem, mais tempo você também tem para Deus. Glória e aí, às vezes, nós estamos muito preocupados em ter, em possuir, em conquistar, em avançar. E aquilo nos dá a sensação de eternidade aqui na Terra. E essa sensação de eternidade aqui na Terra é muito perigoso. Porque quando eu tenho a sensação de eternidade aqui na Terra, logo o céu se torna mais distante para mim. E está tão bom aqui. Eu já estou conquistando tantas coisas que eu quero. Justamente. Por que eu tenho que almejar que lá é bom? Você está entendendo? Embora eu conheça e saiba a verdade, a Bíblia me mostra claramente como é que é o céu que me espera, o céu que me aguarda. Mas quanto mais eu busco conforto aqui, menos o meu coração almeja o conforto de lá. E aí isso é preocupante. E Satanás tem trabalhado muito nesse cenário e nós não estamos vendo. E essa lição de hoje, ela nos traz essa realidade. Que nós precisamos sim ter uma vida confortável. Mas às vezes o conforto que nós buscamos, ele é além daquilo que a Bíblia diz. Se tu tem o que comer, onde reclinar a tua cabeça e o que vestir, estás com isso satisfeito. Porque a nossa morada, ela não é aqui. Nós somos peregrinos e o nosso tempo de validade está marcado. E essa lição quer falar sobre isso também nessa manhã, né? É isso. Ao homem natural é impossível discernir as coisas espirituais, visto que elas só podem ser discernidas espiritualmente. Por isso, a sabedoria humana apresenta diversas concepções enganosas a respeito do céu, a ponto de negar a sua existência. Contudo, o cristão é garantido a gloriosa promessa de desfrutar do céu como sua morada na vida eterna com Deus. Em vista disso, nosso propósito é o de mostrar o céu como destino glorioso de todo cristão peregrino. Nós somos peregrinos na terra e é para lá que nós vamos. Mas só vai fazer sentido caminhar, abrir mão de algumas coisas aqui, quando na realidade a gente sabe para onde é que a gente está indo. A gente sabe o que nos aguarda. Gente, é muito confortável lutar contra precisar de ir no médico e conseguir pagar, glória a Deus por isso, e é muito bom. Mas se deixar a nossa mentalidade pecaminosa, a nossa parte do pecado em nós, ele quer ficar aqui, ele quer estabelecer aqui na terra. Então, se não for pelo Espírito Santo, a gente não consegue descolar, desprender desse negócio aqui. Porque a gente quer ficar aqui. Eu me lembro que uma vez a mãe falou assim, problema de mãe, da mãe dele no caso, ela organizou tanto a casa, a Renata falando aí, eu lembrando, ela organizou tanto a casa e planejou a casa tanto do jeito que ela queria, que agora não fazia muito sentido, como hoje ela está mais velha, mas assim, ela não queria sair para outro lugar. Ela tinha feito o quarto do jeito que ela queria. Vocês cuidado com isso, eu também. O quarto do jeito que ela queria, colocou a cama do jeito que ela queria, colocou tudo do jeito que ela queria, super planejado. Para ela não fazia sentido nem passear. Virou idolatria também. Não fazia sentido nem passear. Porque era tão confortável, era tudo tão do jeito que planejou. Estou trazendo isso aqui para a gente lembrar que às vezes a gente quer uma vida tão confortável que a gente quer adiar o céu para depois, não é não, gente? Deixa o céu para depois. Aqui está bom demais. Deixa o céu para depois, que já está bom aqui demais. Por isso que a gente precisa ficar atento. Ponto 1. O céu, o alvo de todo cristão. Definindo o céu. A palavra hebraica, que significa céu, aparece 419 vezes no Antigo Testamento. O termo grego, céu, aparece 280 vezes no Novo Testamento.
com dois sentidos, como firmamento, universo, atmosfera, céus siderais estrelados, regiões acima dos céus siderais, sede da ordem das coisas eternas e perfeitas, onde Deus e criaturas celestiais habitam. E aí vai dizer que na tradução da Bíblia em língua portuguesa, ambas as palavras são usadas para referir a 3 locais distintos. Primeiro, céu atmosférico, e segundo, universo ou firmamento dos céus. E terceiro, morada de Deus. Dos 3 locais aplicados, a palavra céu, o mais importante para o cristão é o terceiro, que é a morada de Deus. Glória. O que a gente olha aqui, que a gente fala que é o céu, é uma coisa. Mas o que a gente almeja para onde a gente quer ir, não é para qualquer céu. A gente quer ir para o céu, que é morada de Deus. E isso precisa estar muito claro. Porque se a gente pensar, olha como é que a lição da escola bíblica é importante. Se a gente pensar, aí alguém vai chegar para você, às vezes você explica para o seu filho ou alguém, e eles crescem só achando que o céu é ali. A gente brinca, não brinca? O céu, fica pensando que o céu é logo ali. Que o céu é ali. O dia que eles chegarem na escola, olha como é que a Bíblia diz que o povo perece porque falta conhecimento. O dia que eles chegarem na escola e que alguém explicar como é que é formada essa camada aqui, desmorona o conhecimento deles. Vocês percebem isso? Como é que é importante a escola bíblica, é importante ensinar para os meninos direitinho, de uma maneira que eles compreendam que o céu, morada de Deus, é espiritual. Porque se a gente ficar, meu filho, ali é o céu. Sim, é o céu mesmo ali. O dia que o professor explicar, o professor ateu, explicar como é que é formada essa camada aqui, que a gente chama de céu, tira o fundamento do aprendizado dele e ele fica perdido. Já pensou como é que Satanás tem trabalhado? Eu quero passar algo aqui, é muito forte, assim, relação do céu, a relação de Deus. Eu não falo com Deus, porque está acontecendo tantas essas coisas que a gente vê, muitas coisas acontecendo, né, trazendo muita tristeza no coração da gente. E aí Jesus falou para mim, que não é porque o povo não quer ele. Muitos querem ele, muitos vai ter aqueles que ele já sabe que não vai ser dele. Mas todo mundo quer ele. Uns estão vivendo com ele perto dele. E muitos estão vivendo com ele mais de longe. E essas pessoas que estão vivendo de longe, é porque não quer receber o que ele deixou. Ele disse que o mundo ele já deixou, ele não deixou ninguém enganado. Isso foi o que o Espírito Santo estava falando comigo. Ele não deixou ninguém enganado. E aquele que quer viver perto dele, ele já deixou a sua condição de pegar a sua cruz e seguir ele. Quem quiser viver perto de Jesus, vai passar por muitas batalhas, muitas coisas na vida, porque foi o que ele passou. Mas ele me disse, o próprio Jesus falando comigo no meu coração, que aqueles que estão vivendo de perto, por mais que está sofrendo, mas o seu destino já está garantido. Agora aqueles que querem viver com ele, mas não quer dizer, eu não quero Jesus. Se você perguntar a todo mundo, então não quer ser filho de Deus. Agora, viver perto de Deus, renunciar das coisas para poder estar perto do Senhor, é que muitos não querem. Então ele falou comigo, claramente, minha série, eu conversando com Deus, eu tenho aquela oportunidade de conversar com ele, e ele falando no meu coração isso. Como que você está falando aí, eu estou te ouvindo falar. Então eu estava conversando com Jesus e Jesus falando comigo isso no meu coração. Você sabia que Jesus fala com a gente? Você sabia que Jesus, você pode ficar sozinho, você e ele conversar com ele e te responder? Ele só não vai te dar o direito de dizer ele. Mas você vai ouvir ele falar. E ele falando comigo isso. E eu comecei a chorar ali, falando, Senhor, é muito triste a gente saber que todo mundo quer o Senhor, mas não quer viver perto do Senhor. E feliz aquele bem-aventurado, aqueles que sofrem e que estão perto dele. Você está sofrendo, eu estou sofrendo, mas nós estamos perto de Jesus. E quem está perto de Jesus não está fazendo a luta nenhuma. Não está fazendo a batalha. Porque Jesus está ali. Porque ele falou, eis que eu estou convosco todos os dias. Então Jesus está conosco todo momento, irmão. Às vezes vocês vê aqui, eu estou na minha casa, você está na sua casa, a gente vem para a igreja, todo mundo. Está vendo que está mil maravilhas ali. Você está vendo todo mundo sorrir. Mas tem pessoas, irmão, tem pessoas que eles jogam o sorriso para fora, mas a tristeza está lá dentro. E essa tristeza só Deus para lhe ajudar você a viver. E Ele vai trabalhando e você vai vivendo
E vai ter momento que a sua alma, mesmo com a tristeza por dentro, sua alma se alegra. Sabe por que sua alma se alegra? Porque você tem Deus. Você tem Jesus. Você está perto de Jesus. Agora, aquele que está vivendo com Jesus de longe, está correndo perigo. Jesus falou, tem muitos que não é porque eles não me querem. Olha que colocação. Não é porque eles dizem que não me querem. Todos me querem. Mas muitos estão vivendo comigo no inferno. E muitos estão vivendo de longe. Você vê pessoas que dizem que eu também sou de Jesus. Pessoas crentes que não querem mais ir para a igreja. Mas eu estou bem. Eu sou crente, eu sou de Jesus. Então, são esses tipos de coisas que o Espírito Santo revela para nós, que é a realidade que nós estamos vivendo. E que Deus venha ter misericórdia de nós, irmãos. Que a luta venha nos aproximar mais para perto dele. Né? O céu conforme o ensino de Paulo. O apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Glória. Por isso que ele tem tanta revelação extraordinária, né, gente? Não por acaso esse céu está enfatizado nas cartas de Paulo como lugar celestial, o lar dos salvos em Cristo Jesus, onde temos um destino assegurado, que a irmã Neide trouxe. Nós temos um destino assegurado. Quem está perto, quem está buscando, tem assegurado. Quem está longe está dizendo que crê, até crê, mas está correndo riscos. O de estar para sempre com o Senhor. Por isso, vivendo em Cristo, o crente desenvolve um relacionamento na esfera do reino, de modo que, ainda que não tenha ido para o céu, toda a sua vocação é celestial no presente momento da sua vida. Dessa forma, o poder que está em sua vida vem do céu e o habilita a vencer cada dia. Que a irmã Neide trouxe. Tem hora que eu não sei se vocês têm esse sentimento. Tem hora que eu falo assim, gente, eu acho que o povo, eu já estou um ser humano muito estranho no meio do povo. Vocês sentem assim? Ah, gente, muito estranho. Tem hora que eu falo assim, esse dia eu pensei assim, eu lá no meu trabalho, eu mandei até a foto para alguém, um monte de santo, um monte de coisa lá no lugar que eu estou trabalhando, e uns negócios de tambor, porque os negócios lá eu trabalho lá no NT agora. E aí eu falei assim, gente do céu, mas eu acho que se eu não fosse crente, se eu fosse outra pessoa, não fosse eu, é muito chato ficar perto dessa mulher. Eu fiquei imaginando comigo mesma. Porque a gente já não sente pertencente do lugar, daquele lugar de maneira nenhuma. Mas assim, a gente só pensa em Jesus, não é não? Ou eu tô doida, eu tô ficando doida. A gente só pensa em Jesus. A gente tá no computador, não é não, Renata? Aí daqui a pouco vem um negócio difícil, a gente conversa com ele. É um negócio de doido, é de doido mesmo. A gente está dando aula, a gente está conversando, eu passo na casa de Creuza, a gente faz culto. A gente faz culto assim, conversando. Na feira, a gente só quer parar perto dos crentes para poder fazer culto. Não é um negócio? A gente caminha, tipo assim, se o irmão Petrônio chega lá em casa e está lá, não tem jeito, a gente está falando outra coisa às vezes, mas glória a Deus, graças a Deus. Então assim, é essa vida. Porque a gente já sabe a quem nós pertencemos e qual é o lugar que a gente quer ir. Então, para chegar lá, aqui é treinamento. Aqui é treinamento. O céu não pode ser estranho para mim e para tu. O céu não pode ser estranho para nós. O céu não pode ser estranho. Por que a tecnologia tem avançado? Para se tu organizar uma viagem para os Estados Unidos e quando tu chegar lá, tu já sabe que tu quer ver a Torre Eiffel. Paris. Na Paris. Ah, será? Olha o seu país. Delete isso aí, delete. Na França. Na França, gente. Pronto. Todo mundo já sabe o lugar que quer ir. Você vai para uma cidade, você já sabe os pontos de parada que você quer ir. Então, isso nos motiva, isso faz a gente se animar, querer passear. E enquanto a gente está aqui, as nossas paradas na feira para o culto pessoal, para contar a bênção e o outro glorificar, para o outro dizer que está doente e a gente dizer que Jesus vai curar, para a gente compartilhar essas coisas, é treinamento para viver em plenitude com Deus. Por isso que a gente tem que ficar muito cismado, quando às vezes os crentes eles vêm para a igreja e vêm durante muito tempo, e a fala deles não reflete isso. Tu percebe? Quando as pessoas vêm a vida inteira para a igreja, mas a fala e a convivência não reflete aquele que entendeu para onde é que está indo.
É um perigo. Às vezes está dentro da igreja, né, irmã Neide? Está distante de Deus. Porque aquele que já tem 2 ou 3 anos na igreja precisa exalar o cheiro suave de Deus. Precisa falar. Se a gente está falando de... A Bíblia diz o quê? Que a boca fala do que está cheio o coração. A partir do que alguém fala, a gente sabe se ele já entendeu qual é o caminho, se ele já entendeu para onde é que ele está indo, ou se ele ainda não compreendeu. Vamos para frente, como é que diz? Vamos para frente que atrás de gente, eu não sei nem onde é que eu estou mais. O alvo do cristão. Depois de salvo, não pertencemos mais a este mundo. Não pertencemos mais a este mundo. Por isso Paulo ensina que prossegue para o alvo. Isto é, a linha de chegada que o atleta alcança o prêmio. Assim o apóstolo prossegue o prêmio com determinação, liberdade, empenho e com os olhos fixos no autor da salvação. Eu creio que quando o pessoal está correndo a maratona, que ele já está chegando depois de aquela, por exemplo, de São Silvestre em São Paulo, que é bem complicada de fazer, eu creio que quando eles estão chegando ali, que já estão se acabando, os quenianos que é forte, né? Mas mesmo eles, quando eles estão chegando naquela reta final, o que dá um impulso é quando olha a linha de chegada. E fala, não, já está ali, então eu vou aguentar mais um pouquinho. Eu vou suportar mais um pouquinho, porque eu posso chegar. E às vezes arranca de dentro uma força gigantesca para poder cruzar a linha de chegada. O problema nosso é que quando a gente está chegando perto, Satanás investe mais. E às vezes a gente não olha para o alvo, a gente não olha para onde é que a gente está indo. E aí a gente pode desistir. Então a lição de hoje ela é para nos dar um impulso e uma força para ver que quando estiver difícil, está complicado, parece que está sendo puxado, além da dificuldade, parece que tem alguém puxando e tem mesmo, mas é o alvo. Se eu olhar para o alvo, eu crio mais um impulso, eu mergulho um pouquinho mais. A minha visão é que quando a pessoa nada, eu nunca consegui, nunca tive coragem nem nada de aprender, mas a gente percebe que eles fazem o quê? Eles mergulham, primeiro eles levantam de novo, pegam força, mergulham de novo. Então, a nossa vida com Cristo, ela precisa ter esse percurso. Às vezes precisa o quê? Mergulhar, pegar força para garantir, para conseguir andar um pouco mais, para conseguir avançar um pouco mais. O problema é que quando a dificuldade aperta e a gente esquece para onde é que a gente está indo, a gente baixa a cabeça. E quando a gente abaixa a cabeça, a gente tira a mira do alvo. Então, qual é a ideia? Por que Deus, sempre na palavra dele, sempre mandou a gente ficar de pé para poder falar com a gente? Levanta, o outro está lá caído dentro da caverna, levanta que eu quero falar. Mas não podia falar deitado mesmo? Podia falar deitado. Mas às vezes senta, levanta, toma posição que eu quero falar contigo. A visão que eu tenho é o quê? Para de olhar para baixo. Tu está olhando para baixo. Quando tu olha para baixo, tu esquece quem eu sou. Tu esquece onde é que está o alvo. Então qual é a questão? Às vezes na dificuldade, a gente tira a mira, Satanás coloca para a gente tirar a mira do alvo que é Jesus, e aí começa a ficar entristecido na caverna. E aí Deus vem e fala assim, fica de pé, olha para onde é, olha o que tu está perdendo. E aí eu falo contigo, por que ele não quer falar abaixado? Por que ele não quer falar numa posição que a gente está sem posição de... Porque se a gente tirar o olho de Jesus e tirar o olho do céu, mesmo ele falando, a gente não tem força para poder levantar. Viu, Aline, uma colocação assim da palavra de Deus. Vai falar na lição depois. Vai dizer assim, o que o céu oferece para a gente. Ele disse que lá a gente não vai ter mais dor, nem fadiga, nem cansaço. Então, assim, quando a gente está passando por algum obstáculo aqui que está cansado, que está doente, que está passando por um problema, vamos lembrar de trocar isso tudo pela promessa que está lá. Quando eu chegar lá, eu não vou passar isso nada. Quando eu chegar lá, eu vou ficar livre. Se faz eu vou para o céu. Almejar o céu dessa forma. Porque enquanto a gente não pegar o céu e fazer uma coisa que a gente almeja muito ir, a gente não vai lutar por ele não, gente. Enquanto eu não pegar o céu e não dizer assim, gente, a Bíblia me disse que o céu é assim, então eu vou para lá, eu vou para lá. Então assim, quando você almeja e você vê as riquezas que o céu lhe oferece, você deixa as pobrezas daqui, porque aqui a Bíblia vai perecer mesmo. E não vai ficar aqui nem vale, nem ramo, nem nada, queimar tudo. Então assim, vamos colocar lá, para que eu troque a minha dor e o meu pecado pelo que Deus me oferecer. Quando eu deixo de pecar, eu faço uma troca com Deus.
Porque Jesus disse que está consumado. Então está consumado. Ele disse que é todo aquele que crê será salvo. Então eu tenho que crer. O que é que me vem do crer para eu chegar no céu? Porque só crer é o suficiente, mas quando eu começo a ler a Bíblia e pensar, eu começo a ver que as garras que me prendem aqui, ela tem que ser quebrada. E quando eu não pegar, eu estou falando isso dessa questão de garra, porque a semana passada eu estava orando em casa, falei, Deus, por que a gente é tão vidrado por ficar aqui? Aí Deus me deu uma espécie assim, de visão, que é como se ele estivesse numa mão grande, e assim, e as garras cravadas na gente. Aí eu falei, Deus, aí eu falei, Deus, pareceu garra de águia. Ele disse, mas o pecado é uma garra que ele prende aqui. E quando você não aprender a quebrar essas garras que aqui lhe prende, você não vai se safar, você vai ficar preso. E quais são as garras que nos prendem aqui? A mágoa, rancor, ressentimento, ódio, intriga, mentira, adultério, falta de adoração a Deus. Então, tudo isso que eu não faço, eu estou preso numa garra. E logo estou preso numa garra, eu tenho que procurar quebrar um jeito de quebrar as garras. E como é que eu quebro as garras de Satanás na minha vida, meu Deus? Primeiro vigiando, lendo a Bíblia, orando e jejuando. Não tem outra escapatória. É a nossa serrinha de cerrar os pecados que nos prende aqui, vou fechar aqui. Que nos prende aqui, é isso. Então a gente está aqui preso de garras. E a gente precisa se soltar. Porque essas garras nos puxam para o inferno. E quando a gente se liberta das garras, a gente sobe. Não é assim, a gente está no buraco e não quer dar uma corda para subir? Então, é assim na realidade. Vamos lutar para o céu, porque está perto. E perto assim. Porque a morte da gente é um piscar de olho, né? Então vamos estar assim, porque cada dia que passa o negócio está ficando pior. As guerras do mundo estão tomando conta, agora já tem 3 países aí em guerra ferrenha. E está se cumprindo a risca. Então, se nós estamos aqui na igreja que recebeu hoje, aqui só tem os remanescentes. Então, de fato, são os remanescentes que vão para o céu. Nem visita para o sol com peneira, e quem vai para o céu são os remanescentes mesmo. Aí no parágrafo diz assim, igualmente o cristão passa a ter o céu como alvo por causa da soberana vocação que vem de cima. Para ter o céu como um alvo, gente, é pelo Espírito Santo. Nós não temos condição de enxergar o céu, de ver o céu, de almejar o céu, de pensar no céu sem o Espírito Santo. Por isso que a gente precisa primeiro fugir do pecado, buscar uma vida de santidade por Deus, para que o Espírito Santo de Deus em nós revele o céu para nós. Nós não temos condição de ter na nossa mente o céu, para o lugar que a gente vai. Porque fica fácil, não fica? Quando eu brinco com vocês assim, a gente precisa olhar, a gente precisa focar como uma viagem. Mas não a gente não tem condição, humanamente falando, nós não temos condição de almejar, de seguir, de ter o alvo céu. Por isso que a Bíblia diz o quê? Que ele nos mandou o quê? Um ajudador. Glória a Deus. Né? Aquele que nos ajuda, aquele que nos auxilia, aquele que vai estar conosco até a consumação dos séculos. Igualmente o cristão passa a ter o céu como alvo por causa da soberana vocação que vem de cima, isto é, de Deus por meio de Jesus Cristo. Glória. O seu alvo revela o resultado de uma nova vida e por isso o crente se volta para as coisas do céu. A expressão da nossa pátria, a nossa pátria está nos céus, sintetiza bem essa nova realidade. Ao mencionar essa expressão, o apóstolo mostra que temos uma cidadania celestial. Eu achei isso tão chique, né? Que nós somos cidadãos do céu, nós temos dupla cidadania. Glória a Deus. Porque às vezes a gente fica assim, fulano, jogador, não sei quem tem dupla cidadania. Aí ele é de outro, né? E tal, é brasileiro, mas tem cidadania americana, tem cidadania e por aí vai. E nós também temos, gente. E uma cidadania bem mais, imagine, a top das tops. Ao mencionar essa expressão, o apóstolo mostra que temos cidadania celestial. Para viver a plenitude desta cidadania, o cristão peregrina para algo perfeito, absoluto, em que finalmente terá um corpo abatido, transformado, conforme o corpo glorioso de Jesus Cristo. Então nós estamos buscando, nós estamos perseguindo esse alvo. E que enquanto a gente está caminhando, é bem assim, né? Eu fico pensando assim, né? A gente está caminhando em busca dele.
cada passo que a gente dá em direção a Ele, a gente torna mais parecido com Ele. Glória a Deus. Porque, imagino, por exemplo, as pessoas às vezes seguem alguém nas redes sociais e tal, e tem uma certa intimidade. Vê o que eles fazem, quer vestir do jeito que eles vestem, quer falar do jeito que eles falam. E ao passo que eles vão aumentando ali no fã-clube, hoje só está cheio de uns exemplos meio estranhos. E ele vai participando do fã-clube, ele tem o direito de estar em contato direto, mas vai ficar parecido, mas vai ficar apaixonado, mas vai querer ser igual. Nós também não é diferente, só que a diferença é que o nosso é o top das galáxias. A gente está aqui e cada passo que a gente dá em direção a ele, a gente conhece um detalhe dele que a gente quer acrescentar na nossa personalidade, Tati. Cada passo que a gente dá em direção a Jesus, a gente fala, oxe, isso aqui eu não fazia não. Ó, Jesus disse para fazer assim, mas isso eu não fazia. Aí a gente dá mais um passinho em direção a ele, nada. Aí a gente espia, oxe, mas ele tem um jeitinho de fazer tal coisa, que esse aqui eu não estava conseguindo fazer não. Cada passo que a gente caminha em direção a ele, que é o alvo, mais a gente vai ficando parecido com ele. E deixa eu dizer, é uma trajetória que a gente só vai ser transformado como ele é, ter o contato com ele de uma outra forma, não é aqui. Mas a gente não pode parar achando que a gente não dá conta, porque a ajuda que nós precisávamos, que era o Espírito Santo, está em nós. Eu falei, gente, é demais um negócio desse. Imagine que ele, para não nos perder, Jó, eu fiquei pensando nesse dia. Ele sabia que a gente não tinha como dar conta. Jesus ia vir morrer na cruz e mesmo assim a nossa carne pecaminosa não nos deixaria chegar no céu. Aí ele manda e fala assim, olha, eu vou ficar dentro de vocês. Não é nem de lado, não. Porque tem hora que o povo fala assim, manda Jesus, Espírito Santo. Tem hora que eu fico assim, Elô, não as músicas, aí o povo manda Jesus, aí aquela coisa toda. E eu meditando, gente, não é manda para chegar, não. É dentro de nós, é ver ele dentro de nós. Então não é do lado para precisar puxar no nosso braço, não é dentro para dizer assim, toma a força que tu precisa para poder ser parecido comigo, para tu olhar e conseguir me enxergar direitinho e ser parecido comigo. Então a gente não pode dizer que não dá conta. A gente não pode dizer que não dá conta, é como a irmã disse, é conversando com ele que ele vai dando as diretrizes para a gente ter a força, que ainda quando a gente não conquista as coisas e não vê Deus fazer do jeito que é que a gente acha que ele tem que fazer, mas a gente tem paz. Vocês não têm noção do processo que eu tenho passado na minha família. Vocês não têm noção. A irmã Neide falando ali, o Espírito Santo falando comigo. Vocês não têm noção. Só que ele tem dito uma coisa para mim. Eu pedi a ele, falei, Senhor, eu não tenho coragem de te pedir do jeito que eu quero que o Senhor faça. Porque seria muito, não é nem ousadia, tem coisa que a gente não tem condição, pelo que a gente conhece da santidade de Deus, a gente não tem condição de pedir Ele para fazer do nosso jeito. Mas aí a gente chega para Ele e fala assim, Senhor, o Senhor faz do seu jeito, agora só cuida de mim, para que eu continue glorificando Teu nome, mesmo sem entender nada. Se o Senhor for fazer do jeito que a minha mente está captando que o Senhor pode fazer, porque o Senhor é justiça, mas cuida de mim, porque eu só não quero. Eu não quero blasfemar contra o nome do Senhor. Eu não quero duvidar que o Senhor continua sendo Deus, ainda que doa. Então é essa busca que a gente precisa ter constante na nossa vida. E aí a gente busca essa... Como? Tá difícil aqui? Tá, mas eu tenho o céu. Tá complicado aqui? Tá, mas o céu me espera. Não tá dando não aqui, não. Mas quando não dá aqui, Ele vai me tirar daqui e vai levar para morar com Ele. Eu fiz um negócio e eu faço esse negócio comigo. Mas eu não mando ninguém fazer, entendeu? Eu faço. E eu fiz um negócio com Deus, eu fiz com Ele. Imagina um negócio que doeu. Doeu um bocado, mas não só doeu em mim, não. Doeu mais pessoas. Mas imagina um negócio que deu certo. Falei, eita Deus, mas como o Senhor é lindo, viu? Eu pedi algo para Deus, porque eu mesmo sabia que na situação que estava, o prejuízo ia ser maior. Então, Deus tinha um prejuízo menor, Ele não ia evitar o maior, né? Então eu comecei a pedir a Deus para resolver aquele problema e que ainda que viesse doer lá dentro do meu coração, mais porque já está doendo, mas que eu ia suportar. Se pudesse doer mesmo, mas que fizesse. E Deus disse, eu vou fazer isso. E Deus fez. E Deus tirou mesmo. O que estava causando esse problema, que ia causar um problema pior na frente, Deus tirou. Então se o meu Deus, que eu clamei para fazer isso, fez, meu Deus vai fazer o restante. Porque Ele é Deus.
Glória a Deus. Glória a Deus. O ponto 2 é a descrição do céu segundo o livro de Apocalipse. Se eu preciso pensar no céu para me motivar a estar com ele, como o Creuza disse, eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso participar de lição como essa. Não é porque a irmã Aline está falando umas coisas meio doidona, não. É porque Deus usou alguém para poder escrever e falar, para nos ajudar e nos dar força também. O novo céu e a nova terra. Depois da abertura dos 7 selos, conforme Apocalipse 6, quem não leu ainda, lê lá, em que predomina a desordem, a destruição e o juízo, o quadro revelado na sequência é o de um novo estado eterno. Glória. O apóstolo João diz que o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar não existe mais, né? E o espaço astronômico não se trata da habitação eterna de Deus. Só passa aquilo que não é o lugar e a morada eterna de Deus. Passa o que a gente está enxergando. Porque quando a gente diz assim, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Porque aquilo que não é a morada, o que não é dele, o fundamento dele é o que vai passar. Por isso que eu falei, fica atento para poder ensinar coisas para teus filhos e neto, e o que der para poder ensinar, que fundamenta a fé dele quando ele sair da barra de tua saia. Eu lembro que eu comprava os livros do cientista que falava sobre pastores cristãos falando sobre Big Bang, porque eu queria que Ian e Pablo entendessem que eles iam chegar lá fora e que lá ia falar sobre isso, mas que tinha um Deus, que tinha pessoas que Deus usou para poder explicar aquilo ali. Porque para lidar com um menino que quer estudar e com conhecimento, tem que ser com alguém também que Deus usou com um conhecimento profundo sobre determinada área. Então, às vezes, Renata, uma menina esperta igual a Ana Júlia, por exemplo, tem que ficar muito atenta. Porque às vezes você fala uma coisa que a mente dela agora entende, porque é muito do momento da fantasia. Mas quando ela chegar a 9, 10 anos, que ela vai querer ver o concreto daquilo que fala, ela tem que estar fundamentada em coisa concreta, para a fé dela ser firmada em uma verdade que não muda. Quando alguém chega lá e diz, não, mas aquilo ali é formado por uma camada de não sei de quê, de não sei de quê. Se ela achar que o céu é só essa camada, não entender sobre isso que está escrito, qualquer um mexe na fé dela. Por isso que a escola bíblica é extremamente importante. A linda cidade, como a nossa, no finalzinho diz assim, este lugar é o destino do cristão, um novo lar completamente redimido, sem qualquer semelhança com o mundo antigo, pois eis que faço nova todas as coisas. O que espera para nós, gente, a mente nossa não contempla, não consegue, a gente contempla o que está aqui. Se o mar é bonito, se uma cachoeira é bonita, não sei se tu vai assim, mas eu já falo logo assim, se isso aqui tá bonito, se a Chapada Diamantina é linda, gente. Imagina, oh meu Deus do céu, se existe as 7 maravilhas do mundo e por aí vai. Agora imagine o céu. Porque a gente utiliza para poder relacionar, mas a gente não consegue ter essa dimensão. A linda cidade como a nossa nova morada. No versículo 2, Apocalipse 21, o apóstolo João faz menção da cidade, da descida da cidade santa, e somente a partir do 9 que ele começa a descrever a beleza dessa cidade. O que nos interessa? Apocalipse tem muita coisa que pode causar conflito na tua mente, se tu não leu a Bíblia tipo mais de uma vez. Pode causar muito conflito, tu ter dúvida, ou tu acreditar em uma outra coisa. Então o que nos interessa, irmã Aline, em Apocalipse? Saber, Martinha, como é o céu. O selo saiu, o selo... Tem coisa que a nossa mente naquele momento não bate. Não adianta. Se a gente não leu mais de uma vez, não estabeleceu relação, às vezes causa conflito. Então eu leio Apocalipse para quê, Renata? Para poder imaginar a visão de João de como é que era o céu. Glória a Deus. Porque às vezes o que passa daquilo ali, a mente da gente não acompanha e causa confusão. Então vamos ler Apocalipse para saber como é o céu, Apocalipse 21. Para poder a gente crer, imaginar, pensar como é nosso alvo. Ou leu e teve dúvida, procura o pastor para poder esclarecer alguma coisa, porque Apocalipse ele dá margem para várias ideias. Tem um ponto aqui mesmo que eu até falei para o pastor, não vou nem entrar, pastor. Eu não vou nem entrar. Porque às vezes Satanás, ele coloca na nossa mente
Às vezes uma coisa que vai causar um conflito que não vai levar a lugar nenhum. Então eu leio para aqui Apocalipse, Creuza, para poder saber como é o lugar que eu tenho. Para poder saber como é que é o céu. É isso que eu faço. Amém? Bora seguir aí para o terceiro ponto. O céu, o fim da jornada cristã. A gente não quer morrer. Porque às vezes tá bonzinho, tem umas coisinhas boas, né? Não tem aqui? Tem umas coisinhas boas. Não vem dizer não, que não tem umas coisinhas boas, não, que tem. Tem uns pãozinhos bons, não tem um cafezinho bom, uma carninha boa. Tem hora que eu tô... Minha luta é muito grande ali na prefeitura, sabe? É uma tribulação na minha mente, só Jesus, sabe? Aí eu fico ali, acho que os meus colegas ficam ali, Renato, eu fico assim, Deus! E eu falo, oh Deus, renova minhas forças, Jesus. E fica ali, acho que fica ali no você está evangelizando, né? Entra no banheiro, oh Jesus! Que vontade de ir logo pro céu! Estou lá na cozinha, lá em casa, às vezes eu estou indo no banheiro, não estou fazendo, estou mexendo na água. Oh, que vontade de ir pro céu! Não é porque a gente quer morrer, não. É porque quando você realmente conhece o que o céu tem para você, o que é o céu, ofusca tudo que tem aqui. Aí eu fico assim naquele negócio. E quando eu era solteira, era aquela coisa, né, mãe? Menina, eu não vontade de ir embora logo pro céu. Eu conheço uma pessoa assim. Estaremos onde Deus está. Eu acho que esse ponto, estaremos onde Deus está. Estaremos onde Deus está. Aí a gente olha para nós, Maninha, e fala assim, meu Deus, e eu? Né? Quem sou eu? Como a gente viu Jeremias falar, como a gente viu Isaías falar, né? Ontem a gente viu essa palavra, impuros lábios, estou no meio de uma geração corrompida, quem sou eu? Só que não é sobre nós, é sobre Ele. Não é sobre o que eu fiz ou o que eu faço, é sobre o que Jesus, o Filho dele, fez na cruz para poder me levar para morar com Ele. Então o povo, tu quer ser boa? Não, eu sou boa porque Ele me escolheu. A irmã Juvinha, o povo fica dizendo que a gente quer ser bom. A gente quer ser... É porque a gente é bom, não é a gente que é bom pelo que a gente faz, pelas obras que a gente faz na terra. Porque isso aí não vai servir de nada. Mas é porque a gente olhou, ele olhou para nós, a gente olhou para ele, deu uma piscadinha igual o menininho igual o menininho do irmão ali, não é do irmão Domingos, piscou o olho aqui para mim, eu falei, eu não aguento. Ele piscou para a gente piscou para ele, ele olhou e a gente teve que estabelecer uma relação com ele, com Jesus, e aí pronto. É sobre isso, não é sobre o que a gente faz. Estaremos onde Deus está. Em Apocalipse 21, há uma concretização da jornada cristã, em que o crente estará onde Deus habita, conforme o nosso Senhor disse que viria, e nos levaria para estarmos com o Pai. Neste lugar, habitaremos com Deus em seu tabernáculo, pois nós seremos o seu povo e Ele será o nosso Deus. É para lá que nós vamos, é para esse lugar que nós vamos. Então, Apocalipse ele serve para nos mirar, nos fazer mirar e ver para onde é que a gente está indo. Tudo isso se tornará realidade no futuro, quando nossa união com Deus se dará sem impedimento. Qual é o impedimento entre nós e Deus, gente? Qual é o impedimento entre nós e Deus? O pecado. É o pecado que nos afasta de Deus. A Bíblia diz aqui, que queixa o homem senão dos seus próprios caminhos, seus próprios pecados? Mas lá não tem mais um impedimento, porque o sangue de Jesus na cruz nos purificou do nosso pecado. Então o que nos impedia de relacionar com Ele, de morar com Ele, agora já não tem mais. Tudo isso se tornará realidade no futuro, quando nossa união com Deus se dará sem impedimento, cumprindo toda a expectativa, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Então nós estaremos um dia com Ele. O ponto 2, as lágrimas cessarão. Aleluia. Ei, Jesus. Às vezes chora para sair um monte de lágrimas, às vezes não dá para chorar, né, irmã Neide? Para as lágrimas sair, às vezes o choro é só por dentro, às vezes é um negócio que não dá nem para chorar, porque a sensação que a gente tem é que as lágrimas parecem que congelou lá dentro e não sai nem para um lugar, não sai mais, mas lá cessarão. Lá cessarão. Uma das mais gloriosas bênçãos que desfrutaremos no céu é a de que Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Essa alegria simboliza a tristeza, o sofrimento, as tragédias humanas
e outros diversos males que não terão lugar em nossa realidade de vida, pois todas as primeiras coisas já são passadas. A inveja que a gente tem, o orgulho que a gente tem, um monte de coisa que a gente não tem coragem de dizer para ninguém, mas que a gente sente e que às vezes a gente fica com vergonha de sentir, não tem não? Tem não, irmã Du? Que a gente sente uns negócios que a gente fica com vergonha, do nada vem uns negócios na cabeça da gente, não é, irmã Adão? E a gente fala assim, misericórdia, Senhor, mas eu estava orando, Deus, oh, meu Deus do céu, como é que pode eu pensar um negócio desse? O pecado. Enquanto a gente estiver aqui, a nossa luta é contra a carne o tempo todo, militando em nós o pecado. Então lá a gente não vai pensar isso, então a plenitude, gente. Não precisa de terapia, não precisa de psicólogo, não precisa de remédio, não precisa de nada. E a gente vai estar eternamente com Ele. Aqui a gente vai entender que não pense que esse negócio aqui é porque a gente vai estar lá todo mundo sem fazer nada, não. A gente vai ver aqui agora também. Eu já contei isso aqui, mas só para aprender a lição. Quando eu ganhei meu pai para Jesus, eu não, porque eu fui Deus, ele só me usou, né? Eu já tinha evangelizado ele, falado algumas coisas sobre a Bíblia. Mas no dia que o Espírito Santo de Deus falou comigo dentro da ambulância, fala porque o momento é agora, o que o Espírito Santo colocou no meu coração foi para descrever o céu, conforme Apocalipse fala. E eu descrevi o céu exatamente como está lá. E quando eu terminei de descrever o céu e concluí ali a explicação, eu perguntei: o senhor quer ir morar nesse lugar? Ele disse: eu quero. O senhor quer aceitar Jesus, que preparou esse lugar para nós, como seu Salvador? Eu quero. E ele aceitou com convicção. E o Espírito Santo de Deus testificou em mim que eu precisava apresentar o céu para ele. Que ele precisava saber qual era o lugar que eu estava propondo que ele iria morar. Glória a Deus. E ele aceitou ali. Você vê como é que as coisas de Deus têm uma sincronia tão grande. Eu já tinha falado com ele. Eu já estava até chateada, porque eu já tinha falado várias vezes, o homem já para morrer. E não queria Jesus. E na ambulância o Espírito Santo disse: calma, calma. Ei, tu falando e eu lembrando. Teve um tempo que eu tinha mais coragem, mas Deus tá movendo essa área. Eu me lembro que Geisa, a prima de Elisângela, estava no hospital e eu fui fazer um trabalho, sempre eu ficava no final de semana em Salvador. Eu falei, eu tenho que ver Geisa. Eu tinha mais coragem, ora por mim. Eu tenho que ver Geisa e fui no hospital, Arcide Maltese. E Geisa estava lá. E eu pedia logo a Deus assim, falei assim, qual é a palavra, não sei o que e tal, porque eu não vou chegar lá lendo a palavra, mas tem que ter. Aí a palavra foi aquela assim, o que os olhos não viu, o que não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem revelado para aqueles que o amam. Falei, meu Deus, não tenho coragem não, Senhor, se eu for ler esse negócio para ela, ela vai entender que eu estou dizendo que ela está morrendo. E eu não tenho coragem não. E eu não tenho coragem, e fui, fiquei ali, acho que foi poucos dias antes, não foi, Elisângela, acho que de morrer. Aí eu cheguei ali, quando eu cheguei, ela ficou ali, depois ela me perguntou assim, que sempre eu mandava versículo, ela me perguntou se não tinha uma palavra, se não tinha, eu não me lembro como ela perguntou, mas ela queria me perguntar se eu não tinha levado uma palavra. E eu levei, eu tenho uma palavra no celular, que eu não estava com a Bíblia lá no local. Aí eu peguei e li, aí ela estava virada assim para a janela, ela olhando pela janela do outro lado, e ela falou assim, e se eu te disser que na noite anterior ela tinha conseguido sozinha levantar para ir no banheiro. E que ela tinha conseguido levantar para ir no banheiro e que Deus disse para ela que quem estava tirando ela para poder levar para o banheiro para tomar o banho tinha sido ele. E que naquele momento ela perdeu todo o medo que tinha de pensar um dia. Era como se ela tivesse entendido aquilo ali. Aí eu pensando assim, muitas vezes a gente não tem coragem de falar, por isso que a gente precisa de fato do Espírito Santo de Deus em nós, para de fato usar a palavra certa às vezes para conversão. E ali eu segui ali conversando com ela. Então o céu é a palavra que muitas vezes ela serve para evangelizar rico e pobre. Quando a gente vai evangelizar uma pessoa que a gente acha que não tem, a gente fica perdido. Porque é fácil evangelizar alguém que está precisando de comida, é fácil evangelizar, não, irmão Adão, alguém que está precisando de remédio, que está doente, a gente chega lá, Jesus ama,
e tal. Mas lembra que nós aprendemos o quê? O que a gente tem que pregar é o quê, gente? O reino de Deus e a salvação. E qual é o local, então, que a gente apresenta para as pessoas? O céu. E para apresentar para alguém o céu, a gente precisa conhecer como ele é, para a gente poder falar com alegria e com entusiasmo. Não de alguém que ouviu falar, mas de alguém que contemplou. Porque a gente vê homens de Deus na Bíblia que contemplou, que Deus revelou. E a gente conhece história também, ainda no tempo de hoje, de pessoas que Deus revelou o céu para ele. E Deus, ele quer nos revelar. Para além do que está na Bíblia, ele quer mostrar detalhes do céu para nós. O que cabe a nós é o quê? Pedir, Deus, eu quero. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Eu vi uma coisa, eu comentei até essa semana lá na prefeitura, Graça, dizendo assim, que tem muita gente com câncer em Iraquara. Iraquara e Buquira, porque a cidade dele, são as duas cidades da Bahia, é estatístico isso daqui que eu estou falando, com o maior índice de câncer que tem. Buquira, eles dizem que é por causa do minério. Iraquara é por causa das cavernas que elas soltam um gás que é muito radioativo. Eu já li sobre isso, já pesquisei sobre isso na internet. E lá no Aristide Maltês, eu falei isso essa semana lá na prefeitura. Graça falando, gente, mas tem gente com câncer em Iraquara. Eu falei, Graça, é uma estratégia de Deus. É uma estratégia de Deus. Deus está mandando o povo morrer de câncer, é para o povo aceitar Jesus como Salvador, porque o Aristide Maltês é lotado de crente. Eu já passei lá no Aristide, gente, já fui lá com meu pai. O Aristide Maltês é lotado de crente. É crente o tempo todo, em todas as aulas, falando de Jesus para o povo. O povo, é difícil morrer uma pessoa ali sem Jesus. Não, tem uma senhora, quando eu estava lá, a senhora foi desenganada, o médico disse, minha senhora, a senhora pode ir para casa. E nós ganhamos aquela senhora para Jesus, dentro da ir para casa. E nessa hora não, é toda hora, é crente dentro daquele povo para Jesus. Então assim, vê hoje qual é a doença que o povo mais está morrendo. É de câncer. Porque Deus quer levar para lá, ou para tratar, para morrer. Não tem que tratar, porque câncer não chega de palha, nada. Já pensou um bocado de gente morrer de coração? Igual meu pai, tudo morreu lá e acabou. Então, se de câncer, você tem que sofrer, reconhecer que a terra é desgraçada, que ela precisa ser purificada. E a pessoa vai quebrantando o coração. E a gente sabe, todo mundo aqui sabe, quando está com doença temporária, muito tempo, o coração tem uma geleia, assim, Vai lá. Tudo isso será possível porque haverá também uma transformação no mundo físico e tudo que ele será inteiramente transformado e libertar da corrupção, como Paulo esclareceu a respeito da redenção do mundo celestial. E o ponto 3 é que o céu como um repouso eterno. Mas eu vou ler isso aqui, para vocês não saírem daqui, quem não viu ainda, achando que a gente vai ficar lá só dormindo na rede. Antes eu pensava assim, ele falou assim, acho que vai ser meio entediante lá. Vai dizer que vocês não já pensaram também, fica aí falando. Oxi, será que vai ficar lá assim? Vamos ver. A expressão repouso nada tem a ver com o tédio, pois no céu, imagina Creuzinha agitada do jeito que é. Ela fazer um movimento lá. A expressão repouso nada tem a ver com tédio, pois no céu haverá constantes atividades. Está na Bíblia, né? Apocalipse 1 até o 8, adoração, serviço, Apocalipse 22, 3, ilimitada aprendizagem. Trata-se de uma dimensão completamente distinta da que conhecemos atualmente. Por isso, quando afirmamos que o céu será um lugar de repouso ou de descanso, é pelo fato de que o crente descansará de suas fadigas. Aí tu quer descansar, não quer? Eu quero. Fadigas, cansaço e exaustão presentes hoje. Estaremos plenamente satisfeitos em comunhão uns com os outros e com o nosso Senhor. O povo, perto de nós, que somos pecadores, quantas pessoas chegam perto de tu, como chega perto de mim, e fala assim, Aline, se eu pudesse, tu ficava perto de mim o tempo todo. Minha colega fala assim, eu chego tão nervosa e agitada, eu divido uma mesa com ela, e ela fala assim, gente, é engraçado, eu já saí, já estou bem. E eles querem estar perto de nós, e quem somos nós? Aí eu olhei para ela e falei assim, não, eu não, amiga. É o Espírito de Deus em nós que faz isso. Ele irradia isso, a paz que excede todo entendimento. Se eu quero estar perto de crente porque eu fico em paz, agora tu imagina o nosso estado de espírito com Deus. Esse lugar de repouso é o fim da nossa jornada cristã. É a experiência da morada dos remidos. Portanto, toda a nossa vida cristã atual
deve ser vivida com a mente voltada para a realidade eterna do céu, como nossa verdadeira esperança. A esperança que a gente tem que falar, que a gente tem que olhar, que a gente tem que se alegrar. Quando está difícil, que a gente não está entendendo nada. Por isso que minha oração foi, Deus, só falei assim, Deus, só não me deixa pensar mal do Senhor, só não me deixa afastar do Senhor, só me prepara para ficar preparadinha, para continuar mais apaixonada pelo Senhor diante da dificuldade. Conclusão, para se viver a esperança celestial, é preciso nascer de novo, viver em Cristo e transformar a mente. É por isso que o nosso olhar tem que ser para Ele, e cada passada para Ele é para olhar como Ele faz, para a gente ficar parecido com Ele. É preciso ter uma nova natureza. Sem isso, é impossível crer nas coisas espirituais, pois essas só podem ser discernidas espiritualmente. Portanto, prossigamos a nossa jornada para o céu de glória, o alvo de todo salvo em Cristo, conforme as regras divinas estabelecidas na palavra de Deus. Amém? E o irmão Domingos para estar chegando. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos ajude a mirar no céu, para poder tornar cada dia mais parecida com Ele, porque lá vai ter que ter todo mundo parecido com Ele. O pastor não fala assim, olha para mim, fala meu sotaque. Se tu não falar o sotaque de Jesus, tu não vai poder estar lá com Ele, porque tu vai falar outra linguagem. Então lá não cabe quem fala outra linguagem. Amém? Aleluia. Cumprimento aí, Papai Senhor. Amém. Graças a Deus, estamos alegres. A alegria maior quando nós estivermos juntos com Deus. Eu estava meditando, a irmã fala assim, quando nós estivermos aqui, nós só sentimos a presença. Escolha de tanta alegria quando nós estivermos diretamente, ver na eternidade, irmão, que aí não é a carne, é a alma, é o espírito. Vou clamar, vai ser um grande gozo, felicidade para aqueles que vencer esta jornada. Senhor Deus, obrigado. Em nome de Jesus, agradecemos, Senhor, por essa graça, por essa escola abençoada nesta manhã. Abre a nossa mente, o nosso coração para entender a tua palavra, de viver a tua palavra. Espírito Santo, ajuda nós a chegar no céu, ajuda nós a fazer a vontade de Deus, Espírito Santo, ajuda nós a vencer os desejos da nossa carne, ajuda nós a vencer o pecado. Pai, nos abençoa, dá um dia de paz cada um, assim louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. E a tua mão abençoada. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com toda agora para sempre, e tudo diga amém.